Você já se imaginou fazendo o que ama e fazendo muito bem feito, porque você usa os seus pontos fortes, seus talentos, e ainda mais fazendo bem para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu redor e sendo remunerado com isso? Parece um sonho distante ou uma realidade que você está presenciando, que você está vivenciando? Meu nome é Minoru Ueda e eu quero compartilhar nesse vídeo 5 pilares que geram o Ikigai Flow. Sim, o Ikigai Flow, que é baseado nas obras do Ikigai, dos estudos do Ikigai na ilha de Okinawa, onde eles pesquisaram pessoas centenárias que vivem feliz e desenvolvem o seu Ikigai, seu sentido da vida, tendo um propósito, uma razão de viver, uma razão de acordar todas as manhãs e fazer a diferença. Então, neste vídeo, vamos compartilhar já o primeiro e o segundo pilar, baseados na obra Ikigai, Os Segredos da Longevidade, de dois autores, o Hector e o Miralles, que desenvolveram, estudaram a sociedade de Okinawa, vivenciaram o dia a dia e perceberam alguns pilares importantes, e dentre esses pilares nunca se aposente. Mas como, Ueda, eu sonho me aposentar? Ou melhor, mas o Ueda está tão distante a minha aposentadoria. Não, o não aposente é trabalhar sempre com mindset de crescimento. Sim, desenvolvido pela professora Carol Dweck. Não é essas palavras, né, que está desenvolvida no livro. No livro está, mantenha sempre ativo, nunca se aposente. Esse primeiro pilar, nunca se aposente, mantenha-se sempre ativo. E aqui a gente traz, então, o conceito de mindset de crescimento, que está muito relacionado ao processo do Ikigai Flow. Por quê? Se a gente observar, vamos lá, na obra Longevidade aqui, né, Os Segredos da Longevidade, o Ikigai, os autores Hector e Miralles, eles compartilham o diagrama do diagrama aqui do Mark Wynn, não falei Wayne, né? Do Mark Wynn, eles são baseados aqui nas 4 grandes áreas. O que você faz bem feito, os seus pontos fortes, que em conjunto com o que você ama, você tem a sua remuneração e faz bem à humanidade. Mas aqui tem uma observação muito importante que a gente tem que realmente trazer essas reflexões. E aqui trazer como que o Ikigai é também no dia a dia do cotidiano da sociedade japonesa. Eu lembro que quando eu estive há alguns anos estagiando, né, lá atrás, né, estagiando no Japão, a gente observava que o Ikigai era o Ikigai diário, né? Um Ikigai que eles utilizavam esse termo no dia a dia como atividades que faziam com que você, por exemplo, fazia bem para a comunidade. Falou, nossa, aqui hoje realmente eu atingi o meu Ikigai porque eu fiz diferença aqui para a sociedade, eu ajudei tal pessoa e tudo isso. Então, eu estou fazendo algo que eu amo. Então, não é que eu só tenho e sinto o meu Ikigai se eu tiver o equilíbrio total. Ele é um direcionador, tá? Isso é muito importante, tá? Porque nos nossos vídeos a gente vem compartilhando muito isso. Por favor, compartilha e também se inscreva no nosso canal para acompanhar também os vídeos aqui, né? Então vamos lá. Então o diagrama aqui de Wynn, então é uma questão bem ilustrativa, que é muito importante, porque ele é um direcionador para que a gente possa alinhar, tá, o nosso processo de engajamento, o nosso processo do flow, ou seja, né, do fluxo da nossa vida, como direcionador dessas 4 grandes áreas. O que eu amo, o que eu faço bem feito, o que eu desenvolvo bem para a humanidade e eu sou remunerado. Eu já comentei em vários vídeos que você descobrir o que você ama no início da carreira é muito difícil. Eu, particularmente, comecei a trabalhar com 15 anos. Eu não sabia, eu amava futebol, eu amava, né, estádio de futebol e tudo isso. Então, quando você começa a trabalhar, você começa a observar e você vai tendo os feedbacks. Por isso que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que desenvolveu todos os estudos do Flow, ele observa que
o encontro do flow é quando você, principalmente, você tem o equilíbrio entre o desafio e os seus pontos fortes. Mas até você desenvolver e você ter consciência de quais são os seus pontos fortes, ocorrem então os feedbacks. Por isso que é no mundo do trabalho, no mundo do dia a dia, que a gente tem as grandes oportunidades para a gente desenvolver o nosso Ikigai Flow. Por quê? É onde a gente tem o feedback e de imediato você fala, nossa, e você tem metas e objetivos. Por isso que o Ikigai Flow, quando a gente traz o diagrama, né, que aqui o Mark compartilhar nessa obra Ikigai, a longevidade, o segredo da longevidade, ele torna um direcionador para a gente. Então, peraí, nesse momento eu estou fazendo o que eu amo, eu estou fazendo, vem ao encontro dos pontos fortes. Eu, particularmente, acredito que você, ao desenvolver e ter feedbacks das pessoas, né, de um ponto forte, nossa, algo que eu aprendo rapidamente, ou que eu tenho prazer em desenvolver, eu tenho sabor e saber o conjunto, algo que eu tenho uma satisfação, né, desenvolver essa competência, essas habilidades, sejam elas habilidades técnicas ou comportamentais. E eu tenho feedback das pessoas que eu faço bem esse processo. E, acima de tudo, além da satisfação, além desse processo da aprendizagem rápida, né, eu tenho principalmente uma vontade de desenvolver novamente isso aí. Então, lembra que é um processo de fluxo, por isso que o flow ele é muito importante ter a relação com o Ikigai. Sabe por quê? O segundo pilar, né, o primeiro pilar é nunca se aposente. Então, você ao desenvolver algo que é um ponto forte, algo que você tem satisfação em repetir, então esse é um direcionador dos pontos fortes, você, no segundo pilar se prepare para o próximo aniversário. Olha que genial! Você faz aniversário e você fala, peraí, deixa eu agora preparar para os próximos 365 dias para o próximo aniversário. Então, ao preparar, você traz novamente esse processo das grandes 4 áreas, né, para que eu possa, no próximo aniversário, fazer mais o que eu amo, ser melhor remunerado, e essa remuneração é muito importante a gente enfatizar, sempre a gente enfatiza, a remuneração tem muito a ver com o processo do flow, sim. Por quê? Porque é a sua experiência também. Porque os centenários lá de Okinawa, uma boa parte deles já não estão preocupados com a remuneração. Lá tem uma reflexão de uma senhora que ela já é bisavó, né, e cuida dos seus bisnetos. Tem pessoas, eu convivi com pessoas no Japão quando eu estive fazendo o estágio lá, de pessoas que já estavam aposentadas, mas continuavam fazendo o que gostavam lá na escola, onde meu tio era diretor dessa escola, onde eu já comentei que tinham 2 trabalhadores lá que já estavam aposentados, um professor e uma pessoa que trabalhava como colaborador da escola, que cuidavam das plantações de arroz. É muito normal, é natural no Japão e em várias cidades, não sei em Tóquio. Em Tóquio é difícil, né? Em Kyokushin lá e tal, mas nas cidades do interior é natural a gente observar, né, nas províncias lá, a sociedade cuidando do processo. Por isso que o Ikigai no dia a dia japonês, ele não é ele é um ritual diário. É um ritual diário. É muito engraçado, porque quando nós estávamos estagiando, nós estávamos também com os estudantes, e pelo menos em 2 momentos, um mês estudante ele falava assim no final do dia, hoje eu realmente desenvolvi meu Ikigai. Por quê? Porque ele estava colaborando para a sociedade. Ele estava fazendo algo que na formação dele da universidade ele estava exercitando. Então, o Ikigai é algo diário. Ele é algo diário. Às vezes a gente fala, nossa, agora eu vou olhar o meu Ikigai. Não, observa do seu dia a dia. Por quê? Porque o terceiro pilar, né? Então, vamos lá, nunca se aposente, continue fazendo o que você gosta, do que você ama. Segundo, prepare-se para o próximo aniversário, então você está observando, então cada vez mais investindo, né, no seu ponto forte, desenvolva, traga a mentalidade do crescimento, aquele, sabe, o pilar de esforço e prática, vai esforçando, vai praticando, né, e assim, né, não subestime que você pode desenvolver em 10 anos, eu já compartilhei aqui no nosso canal
quando eu reencontrei uma aluna de quase 10 anos atrás, que ela estava trabalhando numa outra empresa agora, né? E ela falou, você não lembra de mim, né? São muitos alunos, eu já peço desculpas. Mas ela mostrou a fotografia dela lá 10 anos atrás, juntamente com uma amiga, Elizabeth, que é psicóloga também, que estava trabalhando com a gente, e ela mostrando, tá aqui a minha foto aqui e tal, e ela compartilhando que naquele treinamento ela ouviu muito isso, né? De a gente sempre trabalhar observando a visualização criativa, né? E ela trouxe o exemplo do filho dela, que hoje já graduou-se na faculdade, numa das melhores universidades, né, do país, já é professor, faz as suas atividades como artista plástico, e tudo isso incentivado. Ela falou, lógico, né? Ela já tinha uma habilidade fantástica, tanto como mãe, como educadora, como pessoa, mas o que a gente compartilhou do processo também, de toda a liderança positiva que a gente trabalha também, e toda essa questão da importância que a gente tem de desenvolver os pontos fortes das pessoas que convivem com a gente. E aqui o sorriso, que é o terceiro pilar da sociedade centenária de Okinawa, que desenvolve seu Ikigai no seu dia a dia, o sorriso tem uma maestria, tem que ser o sorriso sincero, tá bom? Mas o Ueda, como assim? Não um sorriso amarelo, sorriso... Não. É o sorriso sincero. Sorriso sincero, você sorri com os orbiculares ópticos. O Ueda, o que é os orbiculares ópticos? São os músculos, né, muito próximos aqui dos nossos olhos. Tem que fazer pé de galinha quando é um sorriso sincero. E também com os zigomáticos maiores. A musculação aqui, próximo da boca. Então, tem uma história muito legal, né? Tem que ser um sorriso sincero. De onde vem essa questão do sorriso sincero? Vem lá da antiguidade, vem das construções dos artistas plásticos que desenvolviam as suas esculturas. Então, vamos lá. O pessoal estava lá, compondo a sua arte. E aí, as coisas começaram a ter demanda, não é? E além de ter demanda, as esculturas, elas começaram então a se propagar nas sociedades lá grego-romana. E aí, o artista plástico sendo pressionado, tendo o processo lá do distress, né? Como Mihaly Csikszentmihalyi no seu diagrama do flow. E é legal o diagrama do flow, pessoal. Eu quero só compartilhar. O diagrama do flow é o encontro das nossas habilidades, onde tem o encontro do flow, do fluxo, né? Das pesquisas do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que desenvolve competências, o encontro com desafios. Então, quando você tem o encontro do desafio, suas competências, você está absorto, você está envolvido na sua atividade. Quando você tem muita pressão, quando você não, né, de repente tem muito desafio e as suas competências não conseguem, né, fazer todo o processo, gera ansiedade, gera o distress. E o contrário também, né, quando você tem muita competência, muitos talentos, muitos pontos fortes e não tem desafios, não vem demanda, aí gera o tédio e a apatia, tá? E aqui nos artistas lá, eles estavam lá voltando, né? Por que é importante do sorriso sincero, voltando ao processo da sociedade grego-romana, voltando aos artistas que estavam construindo, né, as suas esculturas, ele errava, né? E ele fala, bom, eu vou colocar um pouquinho aqui de cera, tal, não tem problema, tudo isso. Só que, com a grande demanda e com a mudança da sociedade, também grego-romana e principalmente da sociedade romana, as esculturas começaram a ficar também nos ambientes externos. O que acontece nos ambientes externos? Chove, sol, e as esculturas começavam a ser desmanchadas. Então, os compradores, antes de comprar as esculturas, perguntavam, é uma escultura com cera ou sem cera? É sincero? É sincero? Então, um sorriso sincero, tudo isso para chegar da importância do sorriso. Mas a importância do sorriso, pessoal, e aqui eu lembrei, né, de um livro fantástico, quando a gente sempre desenvolve as nossas palestras sobre comunicação positiva, que o corpo fala, sabe a estratégia dos 93%? Assim, 7%, as pesquisas, né? Mas isso é revelado no dia a dia. 7% das nossas comunicações são as palavras, impactam, por isso que elas impactam muito pouco, por isso tem aquela frase assim, não, já falei tudo para ele, não escuta. É assim, porque as palavras têm que ser acompanhadas pelo tom de voz, pelo nosso não verbal, né? E o nosso 2 pontos cegos, nós temos 2 grandes pontos cegos, tá, pessoal?
a nossa voz, nosso tom de voz e o nosso rosto, nosso não verbal. Então o corpo fala. E o sorriso faz parte desse processo. E é muito bacana que nesse livro Desvende, né, Desvende os Segredos da Linguagem Corporal, do Alan e da Barbara Pease, eles compartilham esse processo e eles comentam uma coisa, e compartilham também essas informações dos zoomates maiores e dos orbiculares ópticos, mas tem um texto muito legal, assim, bem rápido, porque o riso é o melhor remédio. E eles comentam aqui, ó, quando rimos, todos os órgãos do nosso corpo são afetados de forma positiva. A respiração se acelera, exercitando o diafragma, o pescoço, o estômago, o rosto e os ombros. O riso aumenta a quantidade de oxigênio no sangue, o que não só ajuda os processos de cura, como melhora a circulação e expande os vasos sanguíneos próximos à superfície da pele. Então ajuda a pele, tonifica a pele, não sei se é essa palavra aqui, mas faz bem para a nossa saúde. Só deixa eu aqui, ressecou um pouquinho. Tomar um pouco de chá aqui. Vamos lá, continuando. Então, o primeiro pilar nunca se aposente, né? Desenvolva a mentalidade de crescimento sempre. Segundo, se prepare para o próximo aniversário. Desenvolva cada vez mais os seus pontos fortes e seus talentos, né? Vai com esforço e com a prática. Terceiro, sorriso, né? E o quarto, por isso que o Ikigai é diário, agradecimento. Agradeça. O Ikigai, ele é diário e diário e diário. Então, a gratidão, ela faz parte do processo, principalmente na base do nosso flow, para gerar uma vida fluida, para não ficar ruminando mentalmente. Como assim, Ueda? Ruminação mental? Sim, os nossos monólogos ruidosos. A doutora Sônia Lubourvonisky, na obra Ciência da Felicidade, ela estuda gêmeos univetelíneos, né? Estuda a jornada dos gêmeos, né? E durante mais de 30 anos ela vem estudando e ela observa, né, que cada vez mais são os hábitos, as atitudes, as nossas percepções, os nossos significados que geram o processo de você observar se o copo está cheio ou o copo está meio vazio. Então, o agradecimento, ele faz parte de um processo muito importante dos nossos hábitos. E ela compartilha a importância do diário da gratidão. Então, principalmente o Hector, né, que é um dos autores aqui dessa obra, Ikigai, o segredo japonês para a longevidade, o Hector, ele é casado com uma japonesa da ilha de Okinawa, né? Então, ele convive, né, diariamente. E juntamente com Miralles, eles observaram que eles agradecem. E essa é uma cultura muito das culturas orientais, particularmente eu vou falar um pouco da cultura onde eu cresci, que é a cultura japonesa, de agradecer os antepassados. E quando eu estive no Japão fazendo estágio, a gente visitou vários templos budistas e shintoístas. E os templos shintoístas são mais simples, ele tem um contato muito forte com a natureza. Então, agradecer a natureza. Eu lembro que essa foi uma cena muito interessante. Eu fiz, durante o estágio, também fazia parte de a gente conviver com uma família japonesa, sabe aquelas residências japonesas, né? Dormir no tatame, tudo isso. Aí quando eu cheguei, eu lembro que acho que era o segundo dia que eu estava nessa casa, e tinha a avó, tinha o avô, tinha o pai, a mãe, tudo isso. E eu lembro que quando eu entrei, era um estágio que a gente ia fazer as visitas nas empresas, nas sociedades, né, nas sociedades ligadas à cultura japonesa, tudo isso. Eu lembro que quando eu entrei, tinha uma aranha, pessoal, uma aranha enorme, né? E aí eu olhei assim, e a minha avó lá, né? Ela estava atrás, porque ela já estava preparando, né, o quarto lá e tal. Ela olhou para a aranha, ela, só um minutinho. Ela foi e ela pegou um negocinho uma varinha com um negocinho de seda, um pano lá. E eu falei, cadê o desinfetante? E ela foi pegando e foi conversando com a aranha e tirando a aranha, assim, com um negocinho sem machucar, e foi indo e conversando com ela, aqui não é seu lugar, aqui não é seu... E eu fiquei refletindo sobre isso, e no dia seguinte, e olha que coincidência, não existe coincidência, existe, né, todo um processo da sincronicidade e do flow, né, porque vem ao encontro, né, do processo.
Então, nós fomos visitar um templo shintoísta. E aí o mestre que lá estava apresentando, ele falava assim, a gente não mata os animais, a gente, né? Então, toda uma relação com a natureza. Então, esse processo, onde eu quero fazer o encontro do quarto pilar, do agradecimento. Então, eles agradecem a natureza. E principalmente por conta de toda essa cultura budista, né, shintoísta, agradecer os antepassados. É hábito nosso agradecer os antepassados, as pessoas que foram a semente para a nossa expansão de identidade, para nós estarmos neste planeta vivenciando, né, conhecendo e aprendendo. Então, a gratidão é um pilar muito bacana, e no Diário da Gratidão, que a doutora Sônia Lubrufuniz compartilha nesses estudos, né, do que leva as pessoas a serem felizes, e a questão das atitudes, o Diário da Gratidão é importante. Uma dica: 3 coisas, fatos e pessoas que você possa agradecer todas as noites ou toda manhã, e acima de tudo escrever o Diário da Gratidão e fazer uma ligação do porquê que isso é importante para a sua vida. Isso é interessante porque o Dr. Daniel Goleman comenta, né, que a inteligência emocional necessita da inteligência cognitiva, que são as palavras, para fazer sentido para a nossa vida. Por isso que o Ikigai é sentido de vida, tem que fazer parte do nosso dia a dia cotidiano também, tá? E o quinto pilar, viva o momento presente. É difícil, né? Eu sei disso, né? Nós já estamos aqui conversando e a gente está já imaginando, né, o que eu vou fazer depois, ou de repente você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo também. Faz parte. Eu também assim eu faço. Mas viver o presente é muito importante para o nosso dia a dia, para que a gente não fique com a cabeça cheia, como me diz a minha avó, né? Diz a minha avó. E é importante nesse processo, é um processo do autoconhecimento. É um processo de você estar presente, né? Não apenas presente fisicamente, mas presente no momento, para que a gente possa ter o fluxo de aprendizagem. Existe uma história muito bonita que um rapaz foi conhecer o mestre, e um rapaz assim que já conhecia tudo na vida, conhecia artes marciais, conhecia artes de origami, artes de shodô, todas as artes japonesas, mas esse mestre era considerado na sociedade um grande sábio. E ele recebia, de vez em quando, né, alguns discípulos para desenvolver. E esse jovem começou, mal entrou, né, no estabelecimento, mal entrou no local e começou a falar: eu fiz curso disso, eu fiz curso disso, eu fiz curso disso. Aí o mestre falou assim: espera um pouquinho, né, eu já volto. E ele voltou com uma chaleira de água quente e entregou a xícara, né, para o jovem segurar. E ele foi colocando, né, o chá e tal, e o chá começou a derramar, né, sobre o copo, e começou a queimar, né, os dedos, a mão do jovem, e o jovem falou: oh, mestre, o que o senhor está fazendo? Né? O senhor não está vendo? Né? Está saindo o chá, derramando, está queimando e tal. Aí ele falou assim: pois é, tua cabeça está igual a esse copo, está muito cheio, né? Não dá para, não entra mais nada. Por isso que a metáfora do copo cheio, por isso que é importante a gente viver o presente. Primeiro pilar: nunca se aposente. Segundo pilar: prepare-se para o próximo aniversário. Terceiro pilar: sorria. Quarto pilar: agradeça. Quinto pilar: viva o momento. Qual momento você está vivendo na sua vida, no seu trabalho, na sua atividade social? Qual o momento que você vem ao encontro do Ikigai Flow, que você ama, que você desenvolve algo bem feito, que faz bem para a humanidade, que você é remunerado e, acima de tudo, você se torna engajado com o processo do Flow.